Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos, a cultura inglesa vem junto com os mineiros, formando cidadãos bilíngues para o mundo. Acreditamos que a educação faz parte do crescimento de uma sociedade. Por isso, no nosso aniversário, o presente é para os belo-horizontinos. Venha fazer parte da família Cultura Inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura Inglesa, 80 anos de história e amor por BH. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. Seja qual for o seu preferido. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Letra em Cena, projeto literário realizado no Centro Cultural Unimed BH Minas de Belo Horizonte desde 2016. Eu sou José Eduardo Gonçalves, curador deste projeto, e aqui nós falamos, apaixonadamente, diga-se de passagem, de grandes nomes da língua portuguesa. Hoje a noite promete. Nós vamos homenagear uma gigante da palavra, a paulistana Lígia Fagundes Telles, que morreu recentemente, 3 de abril, aos 98 anos. Ou seriam 103, como revelam alguns documentos que apareceram recentemente. Bom, 98 ou 103, não importa. O fato é que ao longo da vida ela deixou uma obra impecável, da altura dos maiores da língua portuguesa de todos os tempos. Ela fez obras-primas no conto, no romance, ganhou os mais importantes prêmios, só o Jabuti foram 5, Prêmio Camões, enfim, uma gigante. Ao longo desse programa, nós vamos ouvir depoimentos de vários escritores e admiradores da obra dela. Nós também teremos leitura de textos com o ator Odilon Esteves. E aqui, na nossa presença, teremos a companhia do escritor, grande contista, pernambucano de Sertânia, Marcelino Freire, que também já ganhou muitos prêmios e é o criador da famosíssima Balada Literária de São Paulo. Seja bem-vindo, Marcelino. Oi, José Eduardo, muito obrigado aí pelo convite. Esse convite para celebrar a Lígia Fagundes Telles, essa grande escritora, saudosa escritora. Os contos dela estão aí, os livros dela estão aí, para a gente lembrar sempre dela. Vai ser, de fato, uma celebração muito bonita. E agradeço o convite. Marcelino, eu tenho certeza que essa é uma conversa de amantes da literatura. Nós somos apaixonados pela obra da Lígia, então é uma conversa de coração, de alma, tenho certeza que vai ser uma conversa bacana por isso, Porque ela também era uma apaixonada, Então vamos em frente com essa nossa homenagem à Lígia Fagundes Telles. Me diz uma coisa antes da gente conversar, a balada literária vai firme, continua?
A Balada Literária continua, já vai para a 17ª edição e continua. Ele já Fagundes Teles foi a grande homenageada do ano de 2010, né? Então, e participou em outros momentos. Eu tenho muito orgulho assim, de ter estado bem próximo de Lígia nessas homenagens que a Balada sempre faz a escritores que merecem o nosso abraço, né? E Lígia foi abraçada e nos abraçou muito. Ela acompanhava tudo muito de perto, né? A Balada tem isso, esse espírito vivo, pulsante, e essa homenagem que a gente faz em vida a esses grandes escritores, a essas grandes escritoras, né? Isso é que é bacana, homenagem em vida, né? E ela teve esse reconhecimento em vida, muito bacana. Mas, ô Marcelino, olha só, ano passado, acho que foi pelo menos escutei, foi no podcast da 451. Você disse uma coisa lá, e é o seguinte, eu vou trazer isso aqui para o nosso público. Lígia é uma mentirosa. Não confiem nela. Então, explique essa sua frase. Todos os grandes escritores e todas as grandes escritoras não têm boas intenções. A Lígia era chamada a grande dama na literatura brasileira, colocaram esse título, e esse título atrapalhava a Lígia, porque ela era uma dama não domada, né? Indomável, uma dama indomável, uma mulher assim que tinha muitos simulacros, né? Muito ali, cuidado que o terreno é movediço. Toda vez que a gente entra na obra da Lígia e na obra desses grandes autores, a gente está entrando num terreno movediço, sabe? Tome cuidado. E a Lígia não tinha boas intenções. A Lígia seduzia a gente, sabe? Eu ouvi até uma expressão muito boa, Eduardo, sobre a Lígia, de que ela era um gato, uma gata. A gata, ela tem toda aquela sedução, ela vai, não é, sabe o que quer, fica seduzindo ali o seu criador, eu digo o animal, a gata, né? Mas tome cuidado que as unhas estão ali escondidinhas a qualquer hora, o gato e a gata dão o bote. Ali já era um pouco isso, seduzia a gente, mas tinha as unhas ali muito afiadas. Ela não escrevia com as mãos, escrevia com as unhas. Isso é o que eu quero dizer. E logo o gato, né? Você se referiu aí que era um bicho assim de muita afeição para ela, né? Ela realmente gostava dos gatos. Gostava dos bichos em geral, mas que ela tinha mesmo era gato. O espírito de gata, o espírito ali de um animal, ali, sorrateiro, não confiável. Também as companhias dela também não eram confiáveis, não. Clarice Lispector, Hilda Hilst, Ruth Guimarães, imagina. Que grande dama que nada, né? Colocar para nós, assim, com todo respeito, eu sei que era uma outra época, mas com certeza foi um homem que colocou esse título nela. Certamente. Você sabia que ela, quando chegou na literatura, chegaram a dizer para ela, né? Você está em duas profissões de homem, advogada e escritora. Isso não é para mulher. Você é muito bonita para ser escritora. Você tem pernas muito bonitas para ser escritora. Ela teve que ouvir isso. Porque quando ela chegou na literatura, ela, Hilda Hilst, Clarice Lispector, era uma literatura feita mais aí, na sua maioria, por homens, né? Então, ficaram desconfiados daquelas mulheres chegando na literatura. Elas chegaram com tudo, chegaram aliadas. Exato. Aliadas, uma fortalecendo a outra. Você falou, e realmente, olha, ela se formou lá na Faculdade de Direito de São Francisco, né? Reduto de alta testosterona, né? Assim, é macho, né? Um negócio de homem, né? Ela era uma das raras mulheres ali. E não foi fácil, não. E não sei se foi o Mário de Andrade que perguntou para ela um dia se ela queria ser, se ela preferia ser inteligente ou ser bonita. Não foi um negócio assim? E ela falou, não, eu quero ser reconhecida por ser inteligente. Aí ele riu, que bobinha, a beleza é tão importante. Ou seja, esse tipo de brincadeira também acontecia com frequência, né? Elas realmente foram umas guerreiras, essa Santíssima Trindade aí que você citou tão bem. Agora, Marcelino, como é que foi o seu contato com ela? Procede aquela história que você estava organizando, uma antologia dos 100 menores contos do mundo, e que ela entrou em contato, falou assim, eu também tenho, viu? Eu tenho... Tem essa história mesmo? Você sabe que eu conheci o trabalho da Lígia ainda adolescente no Recife, no Seminário dos Ratos, né? E esse conto, fiquei muito impactado com esse conto. As Formigas, outro conto dela também. Esse viés mais fantástico da Lígia, né? Aí ela gostava muito de cemitério, terror,
Eu gostava dessas histórias. Ela disse que começou a escrever porque ela gostava de contar histórias, quando pequena, histórias de terror, que impressionavam os seus colegas ali da escola, né? Então, eu comecei lendo Lígia ali, então sempre essa admiração. E outra coisa, quando eu cheguei em São Paulo é Lígia Fagundes Telles, né? Tem que lembrar que tem cidades que têm a geografia da escritora ou a escritora tem a geografia deste lugar consigo, né? Então, ó, Mário de Andrade, Lígia Fagundes Telles, Glauco Matoso, Roberto Piva, todos esses, para mim, são São Paulo, né? Então, quando eu cheguei para morar em São Paulo no ano de 1991, eu respirava o mesmo ar poluído de Lígia Fagundes Telles, que viveu a vida toda ali na Rua da Consolação. Quando eu a encontrei em eventos literários, para um lançamento de um livro, alguma coisa, estreitei meu contato com ela, a ponto de convidá-la para os 100 menores contos brasileiros do século. Convidei Lígia para escrever um conto de até 50 letras, sem contar o título. Nessa antologia estão reunidos nomes como Manuel de Barros, João Gilberto Noll, Moacir Scliar, etc., etc. Convidei Lígia e nada de Lígia me responder ao convite. Isso no ano de 2004. Eu disse, acho que ela não gostou do convite. E aí, quando eu estava já com a antologia indo para a gráfica, ela ligou dizendo que queria participar da antologia, sim. Mas o livro já tinha ido para a gráfica. Ele disse perder a participação da Lígia. Aí saiu a primeira edição, fez muito sucesso essa antologia de microcontos. Aí, na segunda edição, imediatamente eu pus um bônus com 3 autores, entre eles a Lígia, que tinha enviado depois. Aí eu pus um bônus. Na verdade, ela já entrou na seleção dos 103 menores contos brasileiros do século. E o microconto dela é maravilhoso, né? O microconto dela é só diálogo, né? Diz assim: fui me confessar ao mar. E o que ele disse? Nada. Olha só, pouquinhas palavras, e também esse tiro da Lígia. Essa coisa que você está lendo, acha que está lendo algo, mas não, olha, não é isso, não. Esse nada pode significar uma outra coisa. A Lígia é muito isso, é muito isso. A Lígia está sempre no entre uma coisa e outra, ela está na fresta, ela está ali naquela entrelinha, na subsombra da escrita. Fui me confessar ao mar, e o que ele disse? Nada. É genial. Maravilhoso, maravilhoso, Marcelino. Olha aqui, só para a gente ouvir a voz dela, você já conhece esse documentário que o filho dela, o Godofredo Telles Neto, fez, que chama Narrarte, e no início desse documentário tem uma fala tão bonita quando ela fala do que é que o escritor tenta, né, com a escrita dele. Vamos passar aqui para quem não conhece e para quem já conhece, rever esse trechinho. O escritor escreve tentando recompor, quem sabe, um mundo perdido, os amores perdidos, a casa perdida. Ele tenta recuperar, quem sabe, enquanto escreve, a família despedaçada. Tenta recompor, quem sabe ainda, o próprio eu despedaçado. Ele tenta se buscar nas personagens e se buscar em si mesmo. Ele tenta recuperar o paraíso perdido. Nesse paraíso perdido está a infância. Marcelina, é bonito, né, ela falar do escritor e termina com essa coisa do paraíso perdido é a infância. Coisa linda demais. Você sabe que a Lígia andava com esses DVDs, com esse documentário Narrarte, e dava de presente para as pessoas. Tinha muito orgulho do filho dela ter feito esse documentário. O filho faleceu, né, que foi uma grande dor para a Lígia. Lígia teve perdas aí na vida, de 2 maridos, de filho, né, perdeu um filho, imagine. E ela andava no maior orgulho com esse documentário e me deu uma cópia em DVD desse documentário, já faz um tempo, ali por volta de 2006, 2008. Ela me deu esse documentário. Aliás, viu, Eduardo, eu encontrei a foto do momento em que eu estreito esse contato com a Lígia. Eu vou mostrar aqui, olha aqui. Olha aí o novinho aí, barbudo. Aqui está a Lígia. Ela sempre elegante.
Aqui é o escritor Ronaldo Cagiano. Ah, o Ronaldo Cagiano, que está morando em Portugal atualmente, ele mesmo. E aqui atrás tem a data, 31/3/2004. 31/3/2004, em um bar aqui em São Paulo. Estamos aqui. Então, foi aqui que, olha, 2004, foi por aí, ali já com os 100 menores contos brasileiros do século, espreitando esse contato com a Lígia. E só para encerrar aqui essa coisa do vídeo, dirigido pelo filho e também pela filha do Glauber Rocha, né? A Paloma Rocha. A direção é dos dois. Então, tem toda uma estética ali estranha mesmo, né? Como estranha também é a obra da Lígia, vou falar a verdade, né? Marcelino, todo escritor tem seus temas favoritos, né? Seus temas aos quais ele volta sempre. A Lígia tinha vários, né? Vamos falar de alguns aqui? Eu vou lhe dizer uma coisa, a morte é presença muito constante. A morte e como que ela gostava de cemitério. Como que a Lígia, uma coisa que eu fico percebendo sempre nos contos dela, ela tem uma coisa com a cor. A cor verde, então, é constante. Quase todo conto tem alguma coisa. É muito plástico, tem essa coisa visual muito forte, realmente. E você lembrou do cemitério, Venha Ver o Pôr do Sol, que conto, hein? Venha Ver o Pôr do Sol. Aquele casal, aquele rapaz ali, não é? Aquele rapaz que vai levar a menina para ver um pôr do sol único. E aí não vamos dizer como é que termina o conto, mas é bem estilo da Lígia. E é bem terror também, é bem suspense. Toda vez que eu entro no conto da Lígia, eu entro com medo. Medo do que ela possa estar querendo, para onde ela possa estar querendo nos levar. Igualzinho esse cara que leva essa menina para ver um pôr do sol, a Lígia leva a gente para dentro do conto, mas cuidado que não vai ter pôr do sol nenhum, não. Eu acho eu acho a tradução da obra dela. Mas você falou aí da morte, a paixão, a solidão, né, a loucura, né? São coisas que sempre voltam, né? A loucura. Agora, uma coisa que eu também noto, eu queria ainda fazer um estudo, eu ainda vou fazer um ensaio sobre isso, que é a presença do cigarro na obra da Lígia. Muitos personagens estão fumando. Quando acende o cigarro, é quando existe na narrativa alguma espécie de entrada para o inferno. O cigarro parece que é um sinalizador dessa entrada em que a narrativa vai se transformar. Cuidado. E também tem quando se apaga o cigarro. Tem um momento em que esse cigarro é apagado com os pés, é apagado no cinzeiro. Eu fiquei vendo a trajetória do cigarro na obra da Lígia Fagundes Telles. A ponto, nas minhas oficinas, de eu dizer, olha, quando você escrever um conto, fique preocupado com todas as trajetórias narrativas de objetos, que ela usa muitos objetos, e fique ligado, eu digo para o contista que está chegando, para a contista que está chegando, eu digo, fique ligado que quando você utilizar um cigarro, você tem que apagar em algum momento, porque a Lígia faz isso, já acender cigarro no momento mais quente, e aí mais de reviravolta da narrativa, tem um cigarro acendendo, e depois tem um cigarro sendo apagado. Olha que coisa louca. Ainda vou escrever esse ensaio, viu? Faça isso, Marcelino. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas tem razão. Você tem razão. O cigarro está sempre presente. Hoje mesmo eu estava relendo mais cedo aquele conto da medalha da moça na véspera do casamento, que chega em casa à noite, a mãe na cadeira de rodas, a recebe e começa praticamente a humilhar, né? Falou, como é que você faz isso na véspera do casamento? A moça acende um cigarro. A mãe desanca, é um negócio assim, depois ela apaga o cigarro com a ponta do sapatinho, é um negócio assim incrível realmente, faça esse ensaio. Tem a presença do gato também nessa narrativa, e tem uma coisa de relação mãe e filha, sempre na obra dela, tem uma coisa ali de mães muito malvadas, filhas também muito más, tem uma coisa de uma maldade, umas coisas assim frias, calculistas, né? Eu digo que na Lígia sempre tem uma crise, sempre alguém está em crise, num embate. Eu digo sempre que existem as nuvens, mas elas estão em conspiração. Você olha para o céu, olha que nuvens bonitas. Não tem uma nuvem passando lá em cima, elas estão conspirando. Então, por isso que ela tem o livro A Conspiração das Nuvens,
A ciranda não é aquela ciranda de amizade, ciranda pernambucana que a gente se encontra para fazer uma roda e celebrar a amizade. A ciranda é de pedra, da parada. Sabe umas coisas assim? São os anões, né? Lá na ciranda. Você está tocando numa coisa assim que a literatura dela é uma literatura desse embate sempre entre... É uma tensão, talvez, entre opostos, né? Por exemplo, entre prazer e dever. Eu lembro desse maravilhoso conto Antes do Baile Verde, né? Ou seja, a moça quer ir para o baile e o pai está agonizando no quarto. Mas ela vai para o baile, ela quer ir para o baile. Então, esse embate sempre é uma coisa magistral, assim, né? Entre o fantástico e o verossímil, né? Esse negócio, essas nuvens, né? A morte e a vida, o pai agonizando e ela não querendo entender que o pai morreu, porque isso vai atrapalhar o baile dela, né? Olha a cor verde aí, o baile verde. E eu digo sempre, viu, que embora, viu, Eduardo, embora ela seja adentre esses embates familiares, não seja uma mulher, uma escritora de boas intenções, como eu falei, mas tem uma esperança. Em algum momento eu sempre sinto que a Lígia tem uma esperança, e essa esperança é a cor verde aí, e de alguma forma aparece sempre no trabalho dela. Eu acho que, no fundo, a Lígia era uma mulher esperançosa. O escritor e crítico literário Zé Castelo mandou um pequeno depoimento para a gente, onde ele fala da Lígia delicada e feroz. Quer ver? Vamos ver aqui o que ele fala da Lígia. A Lígia é um exemplo, eu penso, muito importante para os tempos que a gente vive, da mistura de delicadeza com coragem, né? Hoje em dia, em geral, se associa a coragem à violência, à gritaria, quando não à brutalidade, ao ódio. E aí basta pensar naquele que é talvez o mais importante romance da Lígia, que é As Meninas, escrito ainda durante o regime militar, romance em que ela descreve e fala diretamente da tortura como um instrumento político, né, repulsivo, mas que foi usado. Enfim, ela trata de temas duros, temas dolorosos, né? Mas, ao mesmo tempo, sem perder a imensa delicadeza que a Lígia sempre teve, não só no trato das palavras, mas também em sua visão de mundo, inclusive em sua visão pessoal do mundo, né? Ela sempre foi uma mulher extremamente delicada, extremamente sensível, e isso não excluía, ao contrário, incluía a indignação, né? Até a revolta, né? Mas não era essa revolta histérica, boçal, né? Que hoje tanta gente valoriza. Não, é uma capacidade de se revoltar com ternura, né? De tratar do pior, mas de um modo delicado. Ela faz isso de uma forma maravilhosa em As Meninas. Delicadeza e coragem. A ternura da Lígia, mas uma ternura com revolução, né? Sem perder a ternura jamais, né? Não era o Guevara que falava isso. A verdade é que a gente não sai ileso dos textos dela, né? Não, a gente não sai ileso de jeito nenhum. E tem uma história engraçada, né? Que é muito famosa, que quando Lígia chegou na literatura ao lado de Clarice Lispector, Clarice dizia para ela: nunca ria nas fotos, nunca tire foto sorrindo, porque nós já somos duas mulheres chegando na literatura, os homens não vão nos levar a sério se a gente sair rindo na fotografia.
Por isso que a Clarice sempre sai com aquele ar de mistério, né? Dificilmente aparece rindo, sorrindo em uma fotografia. E olha a resposta que a Lígia dava. A Lígia dizia, olha, eu não vou conseguir tirar uma fotografia sem sorrir. Mas, Clarice, quando eu estiver sorrindo, quando eu estiver rindo, eu estou rindo deles. Olha onde que a Lígia era maquiavélica, onde que a Lígia, né? Eu vou rir, mas quando você olhar uma fotografia minha e eu estiver sorrindo, eu estou rindo deles, né? E o cachecol também, ela era uma mulher muito fina, então ela usava uns cachecóis, assim, tinha um cachecol vermelho que ela gostava de usar, e essa ela chegou a dizer para mim. Eu também tiro para o ar de mistério, eu coloco. Mas se eles vierem para cima de mim, eu enforco um com aquele cachecol. Ou seja, o cachecol não era um adereço da delicadeza, era um instrumento de defesa. Né? Então tem muito a ver isso aí que o Castelo falou sobre ele. E eu vou aproveitar aqui, porque nós temos vários depoimentos. Você acabou de falar mais uma vez na Clarice, e a Noemi Jaffe, escritora, né, sensacional, mandou um depoimento também, exclusivo para nós, onde ela faz um contraponto das duas e de como é que elas, de certa forma, se complementam. Vamos escutar a Noemi para você ver. O que mais me impressiona na obra da Lígia Fagundes Telles é a elegância da linguagem dela. É uma linguagem tão exata, tão clara, que mesmo quando ela fala de coisas muito duras, até obscuras, é isso que ressalta, a capacidade dela de falar das coisas mais densas e profundas, sempre com clareza, objetividade e classe. Eu acho que uma grande diferença entre ela e a Clarice Lispector, de quem ela era muito amiga, é que a Clarice, ela tinha uma espécie de mergulho vertical na alma humana, até mesmo nos limites da linguagem, enquanto que a Lígia, eu diria que tinha uma compreensão mais horizontal da alma humana e principalmente feminina, conseguindo fazer uma espécie de descrição com mais clareza e objetividade do que com tanta densidade e subliminaridade. Então, eu acho que as duas coisas são extremamente complementares e necessárias, e acho que sem a linguagem da Lígia, nós, mulheres, estaríamos mais ou menos mancas, né, dessa necessidade que a gente tem de se compreender pela literatura, que era uma coisa que a Lígia fez muito bem e ajudou nós mulheres a nos conhecermos melhor através de uma linguagem límpida e classuda. É isso. Eu adorei essa coisa de sem ela estaríamos manca, as mulheres. Lindo demais. E também essa coisa da verticalidade de Clarice, está certíssimo. A Lígia ondula, a Lígia vai assim para todos os lados e vai sendo esse terreno movediço que vai sugando a gente, né? E a Clarice, de fato, muito vertical, um voo no abismo ali, sem limite. E a Lígia vai comendo pelas beiradas. A Lígia vai assim nos envolvendo, nos enrodilhando, e quando a gente vê, a gente está no mesmo abismo que a Clarice nos deixou. Pois é, nós estamos falando aqui, vamos dizer, do estilo, né, do jeito de Lígia trabalhar, e acho que nós já falamos nessa coisa da ambiguidade, né? Ela cria muita atmosfera, né, Marcelina? Ela é uma mestre nisso, em criar certas atmosferas onde realmente você fica meio no escuro ali. É aquele negócio de brincar no escuro, né? Você não sabe direito o que vai acontecer. É um trenzinho fantasma, cara. É um trem fantasma. A gente espera sempre pelo pior, né? A Lígia sempre espera pelo pior. Vocês sabem, tem um conto dela, entre vários, mas tem um conto chamado O Menino. É lindo da mãe que leva o menino para o cinema, e o menino tão encantado com a mãe, tão orgulhoso dela, era perfumada, indo para o cinema. E eu já fico esperando o pior, de o que é que vai acontecer. Como, aliás, a temática também, os personagens infantis, as crianças, ela trabalha muito bem isso.
E aí ele chega no cinema, quer sentar numa poltrona ao lado da mãe, a mãe diz, não, não é aquela poltrona, e é uma história de amor, que ele pergunta para a mãe que não gosta de filme de amor, e o filme é de fato um filme de amor, aí senta ao lado da mãe, e aí vem um senhor, uma pessoa, um homem, senta ao lado da mãe, e ele vê quando os dois tocam ali, se dão as mãos ali no cinema, no escuro do cinema, ele aí muda completamente a atmosfera do conto, ele saindo do cinema com a mesma mãe com que ele foi orgulhoso para a sessão do filme, como que ele volta. A paisagem exterior e interior, a Lígia trabalha muito bem essa ponte entre a paisagem exterior, que conta muito da paisagem interior do personagem, até esse menino chegar em casa e ver o pai sentado lá e a mãe cumprimentando o pai. E também a Lígia não finaliza, a Lígia deixa a gente ali naquele redemoinho e sai discretamente. Da mesma maneira que ela nos puxou, ela sai e nos deixa com o redemoinho lá, rodopiando naquela atmosfera que você bem falou. Né? Você tem razão, os contos eles exigem uma enorme cumplicidade do leitor, porque os finais, né, como aquele nós falamos antes, venha ver o pôr do sol, poxa, o que pode ter acontecido ali? Várias coisas, né? Esse outro que nós falamos aí da medalha, da moça que vai casar e que sai, e que o vestido de noiva vai estar lá e ela, né, chega já com o dia raiando, né, e a mãe dá a medalha para ela, aquela coisa toda. O que vai acontecer ali? A gente não sabe. Ela vai casar? Não vai? Esse negócio vai dar certo? Não vai? Esse outro que você falou, do menino que volta para casa em frangalhos, né? Ele vai para o cinema como se fosse o rei, né, com aquela mulher linda ao lado que é a mãe, e volta outro, né? E aí, o que vai acontecer? Assim, é uma coisa incrível a cumplicidade dela com o leitor. Ela exige do leitor, ela não entrega a bandeja pronta, né? Assim, ela põe lá os ingredientes, agora você faz o final aí, meu amigo. É a máxima, eu acho, de todo grande conto, toda grande história não começa e não termina. A gente chega àquela história já está acontecendo. E a Lígia é mestra nisso. Né? Quando a gente chega, aquilo já está acontecendo, e quando a gente sai, continua acontecendo. Ela não tem um grande final. Você pode ver, ela não tem um grande final. Ela tem uma frase que fica no ar. Ela faz um apontamento ali e deixa que a gente fique com tudo isso que ela nos entregou. Não é? É uma mestra, uma grande escritora. Você não falou do grande final, mas assim, ela tem... Eu acho que ela arremata bem nesse sentido do arrematar, sem ser talvez com aquele... Mas tem sempre uma frase boa, né, que deixa a coisa indefinida, e também o início. O esmero dela, que eu acho que se revela nos títulos, são títulos maravilhosos, concorda? Os contos têm títulos fabulosos, né? Parece que ela trabalhou muito ali. O Inácio Loyola Brandão fala que uma vez falou com ela, poxa, eu estou com um livro aí, estou sem saber o que eu ponho. E ela deu uma aula para ele, assim, do como colocar um título, né? Assim, ele falou que aprendeu com ela essa história do como colocar título nos seus escritos. Então, eu acho que ela foi uma mestre nisso. E também uma mestre em nos capturar, assim, já no início da história e com esse final, assim, que deixa tudo ou mais confuso, ou mais triste, ou com mais raiva, mas sempre uma coisa comovente, uma coisa que te balança, né? Acho que ela é muito boa nisso, muito boa nisso. Eu queria até colocar um outro depoimento, mais um sensacional aqui da escritora Andréia Del Fuego, que vai comentar também a Lígia e fazer referência a essa carpintaria literária da Lígia. Vamos ouvir aí, Andréia. Olá, eu sou Andréia Del Fuego, escritora. É um prazer imenso estar aqui nessa homenagem tão especial a essa grande escritora, que para mim é um dos maiores, autora dos melhores textos da literatura universal. Lígia tem uma alfaiataria em comum, são as melhores primeiras frases, as melhores últimas frases, e as melhores frases que ligam o começo ao fim. Uma coisa simples, espantosa de como ela vai construindo, e um texto com quinas, né? Ele não é uma rua em que você está vendo para onde vai chegar, nunca. A gente sempre tem que virar
esse lugar, essa esquina, e a gente se depara com um espanto. Os livros por onde eu comecei a ler Lígia, que é Antes do Bairro Verde e Seminário dos Ratos, que são os contos. Seminário dos Ratos, esse conto que dá o título, por exemplo, é uma coisa que me marcou muito, que aquela ameaça subterrânea que expulsa todos e que joga as lagostas da cerimônia protocolar do chefe das relações públicas, para depois expulsá-lo de lá, expulsar os empregados, expulsarem todos daquele casarão, e finalmente o casarão, o chefe olha para trás e vê que a casa se acende. Muitas metáforas aí, né, da nossa condição como brasileiros e latino-americanos, e talvez também uma metáfora como enxergar os movimentos subterrâneos. Ela, numa entrevista ao Roda Viva, disse que ela seria o medo da escrita. Não se pode é preciso ter coragem para não ter medo, o medo universal, né? Mas que o medo está presente também na escrita, e ela dá um exemplo do polvo que solta uma tinta negra para tentar fugir dos seus predadores, e que ela, como escritora, ela não tem essa tinta, ela está transparente, ela tem a coragem para olhar para os predadores, para o seu meio. Uma escritora que merece uma homenagem mensal de nós todos. Um grande beijo para vocês. Oh, lindo demais essa coisa. É uma rua, né? Não é uma rua plana que você enxerga tudo, tem quinas, esquinas, e você vira, e o assombro a cada esquina, né? As picadas, né? Eu digo que a gente, quando entra em um livro, a gente entra em uma floresta, né? Então a gente não sabe tudo que vai encontrar numa floresta, mas a experiência de entrar nessa floresta e sair do outro lado já nos modifica. E Lígia vai pegando picadas ali, né? Ela é o que eu digo, são caminhos aí muito movediços. Eu me lembro de um conto dela, e eu queria destacar isso também, a produção da Lígia na temática LGBTQIA+, né? Desde o romance dela, As Meninas, até um conto que eu acho um dos grandes contos de temática LGBTQIA+, que é Uma Branca Sombra Pálida. Que conto extraordinário. Mais uma vez, o embate de uma mãe com uma filha, e a gente vai imediatamente para o ponto, se perguntando que mãe é essa? Por que ela está falando isso da filha? A gente descobre que a filha morreu. Eu até cheguei a perguntar para a Lígia, de tão encantado que eu sou com este conto, como surgiu a ideia deste conto, que se passa mais uma vez, começa no cemitério, e ela disse que gosta de ir muito ao cemitério, que uma vez viu uma mulher acendendo um cigarro, estava colocando uma flor em um jarro e acendendo um cigarro. Como uma pessoa acende um cigarro diante de um túmulo? Mais uma vez o elemento do cigarro. E aí ela disse, eu cheguei em casa e quis escrever um conto para descobrir de quem era o outro jarro que estava do lado do jarro que a mulher estava colocando, despertando as suas corolas. E ela vai escrever esse conto que é magistral, assim, melancólico, movediço, excelente primeira frase. E tem uma coisa que eu adoro na Lígia, que é o seguinte, que eu aprendi com ela, que é o núcleo emocional do personagem. Na Lígia, a gente percebe imediatamente que a pessoa é invejosa, que a pessoa é mentirosa, que a pessoa é dissimulada. Imediatamente ela já deixa em poucas frases as características mais sombrias do personagem aí bem evidentes, né? Você citou aí livros, textos, né, com temática LGBT, que mais, e ela teve personagens lésbicas, homossexuais, ela tem triângulos amorosos, não é? Ela tem ótimos, tem um livro, um conto que eu esqueci agora, mas é sensacional, do triângulo amoroso. Ou seja, ela enfrentou esses temas, né, que para uma mulher, né, começou a escrever aí já há algumas décadas, né, atrás, não deve ter sido fácil, mas é essa coragem que a gente tem falado aqui, né? A literatura é o espaço da coragem, né? Para ela é o espaço da coragem. E outra coisa, Marcelina, também explorou muito, tem uma sensualidade nos textos.
tem uma pegada erótica nos textos. Silviane Santiago fala disso, que os escritos dela têm, e tem mesmo. Tem uma... Né, em algumas vezes isso é bem colocado de uma forma bem bonita, bem clara. A respeito disso, no começo do romance As Meninas, que voltaremos a falar dele aqui agora, logo no começo tem uma cena, não sei se você lembra, do homem comendo pêssego. É uma coisa, e nós vamos ver agora a leitura que o Odilon Esteves faz especificamente desse trecho. Olha que beleza de interpretação no começo do romance As Meninas. Nossa, grande ator, né? Pense. Essa celebração aí vai ficar melhor ainda. Ana Clara contou que tinha um namorado que endoidava quando ela tirava os cílios postiços. A cena do biquíni não tinha a menor importância, mas assim que começava a tirar os cílios, era a glória. Os olhos nus. Em verdade vos digo que chegará o dia em que a nudez dos olhos será mais excitante do que a do sexo. Pura convenção achar o sexo obsceno. E a boca? Inquietante a boca mordendo, mastigando, mordendo um pêssego. Lembra? Se eu escrevesse, começaria uma história com esse nome. O Homem do Pêssego. Assisti de uma esquina, enquanto tomava um copo de leite, um homem completamente banal com um pêssego na mão. Fiquei olhando o pêssego maduro que ele rodava e apalpava entre os dedos, fechando um pouco os olhos como se quisesse decorar-lhe o contorno. Tinha traços duros e a barba por fazer acentuava seus vincos, como riscos de carvão, mas toda a dureza se diluía quando cheirava o pêssego. Fiquei fascinada. Alisou a penugem da casca com os lábios, e com os lábios ainda foi percorrendo toda a sua superfície, como fizera com as pontas dos dedos. As narinas dilatadas, os olhos estrábicos. Eu queria que tudo acabasse de uma vez, mas ele parecia não ter nenhuma pressa. Com raiva quase, esfregou o pêssego no queixo, enquanto com a ponta da língua, rodando nos dedos, procurou o bico. Achou? Eu estava encarapitada no balcão do café, mas via como num telescópio. Achou o bico rosado e começou a acariciá-lo com a ponta da língua. Num movimento circular, intenso, pude ver que a ponta da língua era do mesmo rosado do bico do pêssego. Pude ver que passou a lambê-lo com uma expressão que já era sofrimento. Quando abriu o bocão e deu o bote, que fez espirrar longe o sumo, quase engasguei no meu leite. Ainda me contraio inteira quando lembro. Ô, Lorena Vaz Leme, não tem vergonha? Não. Que genial, que maravilha de interpretação, né? Que beleza, gente. Que beleza. E isso está nas primeiras 3 páginas do livro, nas primeiras 3 páginas do romance, que é um romance com a pegada política muito forte, né? Ali em 1973, um romance que ela realmente expôs de uma forma muito crua através daquele relato das 3 personagens, né? Mas ela vem e sobressalta e dá essa coisa, essa pegada sensual, assim, de uma cena banal, né, cotidiana. Eu acho isso uma coisa assombrosa, Marcelino. Você não acha, não? Um negócio assim... Um pouco sinuoso, né? Você observa umas imagens de Lígia passeando pela Academia Brasileira de Letras, quando ela entra na academia. Ela é uma mulher belíssima, entrando ali com aquele sorriso, encantadora, mas sabendo onde estava entrando. A Lígia sabia muito bem onde estava entrando, sabia muito bem desse lado sinuoso, deste
corpo que adentra um ambiente machista, né? Então, ela tinha muita consciência desse corpo, consciência do que ela pensava, do que trazia consigo, né? Então, os personagens dela também têm isso. Também tem o tempo inteiro. Eu falei do conto Uma Branca Sombra Pálida, a mãe, né, que rejeita a amizade da filha com uma outra menina, na verdade tem uma grande inveja da filha, está possivelmente vivenciando uma história de amor enquanto se tranca com aquela companheira para estudarem, né? Então tem momentos ali muito sensuais que a gente não sabe se de fato aconteceu o ato, mas essa intriga da mãe, esse desejo ardente por alguma coisa que a mãe não conseguia confessar no próprio corpo, né? Então tem uma coisa do corpo, sim, o tempo inteiro. Aquela Pomba Enamorada, que é um conto dela que eu adoro, é um conto daquela mulher completamente apaixonada e derriada por aquele cara que não dá bola para ela, e tem momentos de sensualidade, momentos em que ela pensa, inclusive, em pegar, né, orientada a pegar um pelo do rapaz para fazer uma espécie de feitiçaria. Então, Lígia tem um corpo, olha só, o corpo do personagem que ela toca, feito ninguém, e o corpo da cidade também, né? O corpo do mistério, clímax, clima e clímax o tempo inteiro. É uma escritora fenomenal. Esse conto que você citou, Pomba Enamorada, o José Saramago considerava uma obra-prima. Ele era fascinado, lia e relia esse conto, porque ele passa pela vida dela, né? E ela o tempo inteiro, essa personagem, cultivando aquela paixão, aquele desejo, e ele lá, motorista, sei lá, cara da oficina, cada hora ele estava fazendo uma coisa, né? E ele despachando ela de tudo quanto é jeito, e aquele negócio vai pela vida fora, até um final maravilhoso. Olha... Maravilhoso, a mulher já velha, e tem aquela possibilidade também, mais uma vez, a frase que deixa o conto no meio do caminho. Eu digo que um conto, não começa, não termina, é feito entrar num trem em movimento. Você entra, o trem está vindo de algum lugar. Quando você sai, o trem continua indo para algum lugar. O ponto é isso. A gente pega numa estação, desce na outra, mas o trem continua. Ali já é mestra, um movimento incessante da vida. Nós estamos falando do conto aqui, você conhece essa definição do Julio Cortázar, né? Que o conto é a fotografia, o romance é o filme. A Lígia, de certa forma, ela expandiu esse conceito quando ela disse assim, não, o conto é a fotografia de uma árvore, mas há alguém atrás da árvore. Eu acho isso genial da Lígia. O conto, sim, concordo com Cortázar, o conto é fotografia de uma árvore, mas tem alguém atrás da árvore. Pronto. Essa é a definição da Lígia Fagundes Telles. Fazendo o que atrás dessa árvore, exato, fica na imaginação do leitor e da leitora. É sensacional, são definições, porque ela se exprimia muito bem, e isso é uma coisa bacana, né? A gente conhece o pensamento dela, a gente conhece a Lígia falando, né? A gente vê a paixão dela pela escrita, né? Isso ela falava, né? Que qualquer ofício, não basta você ser competente, você tem que ter paixão no seu fazer. Senão você vai ser um marceneiro bom, mas você não vai ser um maravilhoso marceneiro se você não tiver paixão. E ela falava isso na literatura também, o escritor tem que ter paixão pela escrita, pela palavra, né? Não basta você saber, né? Usar bem o português, construir boas frases, né? Então, assim, essa coisa... Ela sabia muito bem o terreno que ela estava pisando, ela sabia distinguir muito bem os seus pares, né, o seu universo, e o que era efetivamente matéria-prima da literatura e o que era resultado, né, literatura. Então, a mulher realmente, eu acho fascinante. Eu não conheci pessoalmente, não tive o seu privilégio de conhecê-la pessoalmente, mas vendo os filmes, vendo uma coisa. E aí o Inácio de Loyola Brandão contou uma história para a gente, que eu vou passar agora, que mostra esse fascínio, ele conta sobre esse fascínio da Lígia. Vamos ouvir o grande Inácio. Lígia Fagundes Telles, transcendental,
imortal, infinita. Quero contar um rápido caso dela para vocês verem como era essa mulher. Nos anos 80, em Colônia, na Alemanha, um grande festival com literatura brasileira, estávamos numa mesa na universidade, João Baldo Ribeiro, eu, Márcio Souza, a enorme e maravilhosa tradutora e agente literária Raige de Merti. Todos os assistentes eram alemães que não entendiam português e não falavam português, mas tinha tradução simultânea. Todos estavam lá com seus fones. Eu falei, João falou, Márcio falou, Lígia começou a falar. E quando ela fala, de repente ela é possuída. É como se descesse o santo. E ela se transforma. E ela se transforma e ela envolve a atmosfera toda. E ela falava de literatura lindamente. E de repente os alemães começaram a mexer nos seus aparelhos. Interrompeu-se a transmissão, uma das tradutoras, a tradutora da Lígia, tinha desmaiado. Não tinha como substituir, porque não tinham previsto uma substituição. E aí avisaram aos alemães que, como ela só falava português, eles então teriam mais 2 minutos e encerrariam. E aquelas 100 pessoas na sala disseram que ela continue a falar, porque nós estamos maravilhados. E a Lígia falou mais ainda 35 minutos em português, e as pessoas deslumbradas diante dela, rendidas e entregues a ela, sem saber uma palavra do que ela falava, mas iluminados pela maneira como ela diz. Essa era a Lígia Fagundes Telles, minha colega, minha amiga e eterna iluminadora da minha vida. Que maravilha de depoimento, iluminadas pelo que ela diz, e todos e todas iluminados pelo que ela dizia. E ela dizia, né? Ela dizia. Que coisa. E eles mesmos, sem entender uma palavra do que ela falava, fascinados, né, por aquela mulher. Realmente genial, belíssimo depoimento. Poxa, tá uma homenagem de mexer aqui com o coração. O coração do Márcio, esse grande amigo de uma vida toda, né? Parceiro. E olha só, todos os depoimentos aqui, você pode ver, se você for pedir mais depoimentos a vários escritores da nova geração, escritores ali de outras gerações, todos e todas vão falar com o mesmo carinho, com a mesma reverência sobre a Lígia. Porque uma escritora que, mesmo estando com 98 anos e 103, né, que alguns afirmam, a gente sabia que a Lígia, a gente acordava de manhã e sabia que tinha a Lígia ali na Rua da Consolação com a gente, né? É uma espécie de sol, de garantia de sol todo dia, que vem banhar a gente com sua luz. Aí, quando ela nos deixou, era essa falta do sol, o dia amanheceu, sabe, chuvoso, e a gente sente que, poxa, Lígia não vai estar tão contemporânea e parceira nossa, que vizinha da gente, né? E fica aí a sua obra, que é uma luz permanente, mas entende o que eu estou falando? Ter sido contemporâneo dela, saber que ela existe ali, é uma garantia de tudo que ela nos deixou, sobretudo os depoimentos aí das escritoras, dizendo da importância desta mulher na literatura brasileira, né? O exemplo que ela deixou e da literatura que ela escreveu. E você falou aí dessa presença dela em São Paulo, né? Eu acho que o próprio Zé Castelo conta que quando ele foi lançar o primeiro livro dele em São Paulo, caiu uma tempestade daquelas, assim, daquelas que fala assim, pô, não vai vir ninguém, né? Aí, de repente, irrompe na livraria aquela figura, né, com cachecol, maravilhosa. Lígia, ele quase caiu para trás, né? Ela foi no lançamento do jovem iniciante ali e chegou perto dele, falou no ouvido dele alguma coisa assim, a literatura nos faz fazer coisas furiosas.
tinha que sair a tempestade. Então, assim, saiu, apareceu e foi lá, né? Assim, eu acho uma coisa assim, realmente rara, né? E por isso... Tem uma história com a Lígia que eu gosto de contar, de que ela me ligou, né, numa balada literária que ainda não era uma balada em homenagem a ela soube de uma mesa que teria Antônio Cândido, Davi Arrigucci Júnior, Boris Schneiderman, uma mesma mesa, e ela me ligou pedindo se eu não tinha como garantir, né, um lugar para ela e tal, porque ela ia chegar bem em cima da hora. Eu disse, mas é claro, Lígia, vou garantir um lugar seu na plateia. E aí, garanti, naquele mesmo dia, eu ia esperar a chegada do escritor José Luandino Vieira, que tinha participado da Balada Literária, isso em 2007. E aí, quando eu disse para José Luandino que teria essa mesa com Antônio Cândido, ele disse, eu quero ir. Então, em um mesmo momento, numa pequena livraria aqui de São Paulo, numa sala abarrotada, nós tínhamos 3 prêmios Camões. Antônio Cândido, Lígia Fagundes Telles e José Luandino Vieira, que tinha acabado de recusar o prêmio Camões. Ele tinha acabado de recusar o prêmio Camões. Então, Lígia, né, quando foi apresentada a ele, aí disse para mim, quando que vai ser a fala do José Luandino Vieira? Ela reservadamente me chamou assim, eu disse, vai ser à tarde. Ela disse, eu quero esperar pela fala dele, meu filho, porque eu quero saber, ela bem assim para mim discreta, eu quero saber por que é que ele recusou o prêmio Camões de literatura. Dinheiro não se recusa, meu filho. E se ele fosse recusar, que ele desse para alguma instituição. Eu quero saber. Aí eu acompanhei a Lígia, ela guardou, vamos almoçar. Ela foi à palestra, elegante, onde ela chegava, todo mundo já abraçava a Lígia, queria tirar fotografia com ela, e ela lá do meu lado. Será que ninguém vai tocar neste assunto? Aí, de quando em quando, ela dizia, pergunte para ele. Porque se eu perguntar, vai chamar muita atenção. Então, ela continuava. Ali. Aí eu perguntei. Depois que ele deu a resposta, ele deu 3 respostas ali, um conjunto de 3 respostas, fugindo um pouco, né, do que seria, de fato, a verdadeira razão dele ter recusado. Aí, Lígia ouviu, demorou um pouquinho, ela virou-se para mim e disse, não me convenci. Não estou convencida. Dinheiro não se recusa, meu filho. E continuou lá sendo a Lígia maravilhosamente presente naquele momento. Ficou até o final da conversa. Tem muitas histórias outras com Lígia, mas eu lembro bem dessa curiosidade dela, uma curiosidade discreta, mas dizendo como é que se faz uma coisa dessa, preste atenção. Ô Marcelino, só você para juntar 3 prêmios Camões, assim, coisa de maluco. Foi a vontade de querer fazer as coisas, né? A paixão, né? A gente aprendeu com a Lígia, a paixão, assim. Ora, uma mulher que chega para a literatura e todo mundo diz que ela tem que fazer outra coisa, o que é que ela fez da vida toda? Ela, olha só, se você pensar, a Lígia estreou aos 15 anos de idade. Se ela estreou aos 15 anos de idade e morreu com 98, são quantos anos aí? 83 anos dedicados à literatura, não é? Estou dizendo aqui, claro, 83 anos dedicados à literatura. Ou então 83, ou então se a gente tiver aí a idade de 103 anos, faça as contas. Eu acho que não existe uma escritora assim, que tenha dedicado tanto tempo à literatura no mundo, né? É a paixão, a vontade contra tudo e contra todos, apesar de todos os pesares. Eu conheço esse primeiro livro dela, não sei se você conhece, é Porões e Sobrados, alguma coisa assim, né? O título, que ela recusou, que ela rejeitou depois, né? Como ela acha que foi a obra de um período imaturo, mas quem conhece diz que a pegada dela já está lá, sabe? Assim, a marca dela, já estava lá. Porões e Sobrados. E tem também um livro que eu, quando conheci a Lígia, eu levei para ela autografar, Verão no Aquário. Ela disse, meu filho, eu não gosto muito desse livro, mas eu vou autografar para você. Você sabe que ela fazia uma coisa? Quando ela estava numa livraria, alguém vinha com algum primeiro livro dela, do qual ela não gostasse, ela, na livraria, chamava o vendedor
pedia para comprar um livro dela mais recente, dava de presente para a pessoa, olha, eu vou autografar para você, mas vou te dar de presente essa aqui, leia este aqui. E esse aí você guarda autografado para relíquia, né? Praia Viva, ela não gostava tanto, Verão no Aquário, ela também não gostava tanto. Mas é porque ela dizia que ela tinha que oferecer o melhor, né? Que vai que alguém vai tomar conhecimento da obra dela pela primeira vez e encontra um livro que não é o melhor, né? Então, assim, ela gostava de oferecer o melhor, tem isso, né? Muito rigorosa com a qualidade dos textos. E, ao mesmo tempo, assim, tem contos dela que ela sempre colocava em antologias, né? Sempre colocou, sempre manteve em circulação, né? Esses dois livros aí, antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos, são impecáveis, né? É um conto bom atrás do outro e com várias pegadas, né? Tem um pouco do fantástico aí, né? Aquele conto A Caçada, né? Que é maravilhoso, do homem diante da tapeçaria, né? Vai se envolvendo. Esse A Caçada, né? Agora, ela tinha muita predileção, Lígia tinha muita predileção pelos contos fantásticos. Ela dizia que os contos dos quais ela gostava mais eram os contos que metiam medo. Ela gostava do terror, do suspense. Adorava, assim. Ela adorava seus contos mais Edgar Allan Poe, né? Ela adorava. Agora, eu já vi entrevista ela falando que o favorito dela era o Verde Lagarto Amarelo, que é aquele conto dos irmãos, né? Que é uma coisa a inveja e o ressentimento. É maravilhoso, maravilhoso. Os dois irmãos que vão se encontrar depois de muito tempo, um na casa do outro, né? Me parece que o outro leva uvas para ele, né? Ele tem uma pasta onde ele está carregando alguma coisa que o outro não sabe o que é, mas é um encontro assim, e aí o personagem vai sempre lembrando desde criança como é que o outro era elogiado, o outro era insensado, e ele gostava de se esconder como um lagarto, ele ficava escondido, ele não, né, ele tinha essa coisa. Depois ele se torna um escritor, esse é escritor, o outro é alguém bem-sucedido, e o conto vai construindo esse ambiente, né, realmente é outro conto. Acho que nós estamos deixando várias dicas aí para quem quiser adentrar a obra da Lígia, realmente são contos fabulosos. A gente está falando muito do conto e tem um livro. Quer dizer, o romance ela estreou em 54 com Ciranda de Pedra, mas Ciranda de Pedra virou novela, né? Teve 2 adaptações na Globo, né? A primeira até com a Lucélia Santos. Mas, assim, o grande romance da Lígia que a marcou definitivamente as meninas, né? Era o que ela gostava mais, era o romance que ela gostava mais. E, de fato, encanta a todos e todas quando leem, né? Um romance, de fato, de imediata paixão, né? Quem vai e lê tem uma Lígia entregue ali. Parece que a Lígia está naquelas 3 mulheres ali, está naquelas 3 meninas. Era uma das meninas, né? Ela era uma das meninas. Eu digo que acho que ela era Lorena. Lorena. Ela, essa coisa de 3 meninas, por isso que eu acho que ela foi tão amiga da Hilda Hilst e da Clarice. 3 meninas ali se faziam companhia e foram se acompanhando a vida toda, né? E tem a questão da ditadura, como você bem falou. Ela quase que teve esse livro censurado, aí por uma questão ou outra, o cara não leu o livro até o fim. Vou liberar o livro. Nessa época ela estava casada, né, com o Paulo Emílio Salles Gomes, que foi fundador da Cinemateca. E diz que o Paulo Emílio entrou em casa assim, falou assim, uma grande notícia, Lígia, uma grande notícia, seu livro vai sair mesmo, vai ser publicado, e tá tudo certo, porque eu descobri, me contaram, o censor não aguentou passar da página 34, 40, achou o livro muito chato e liberou o livro. E as cenas mais fortes, inclusive, porque ela inclui nesse livro um documento que ela recebeu, né? Um manuscrito de uma pessoa que tinha passado pelos porões da ditadura, tinha vivenciado aquilo, e tinha mandado para ela uma descrição do que foi vivido ali. E ela incorpora isso no romance.
E o romance, surpreendentemente, foi aprovado. O censor liberou, mas o Paulo Emílio falou, ele dormiu antes, ele não leu o livro. Então é genial essa história. Eu tenho um depoimento aqui do Cristóvão Teza sobre esse livro. Vamos ouvir. As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, foi um livro marcante quando saiu, em 1973, por vários motivos. O primeiro era temático mesmo, quer dizer, é um livro que enfrenta diretamente questões políticas imediatas, candentes do Brasil de então, sob uma ditadura militar, na sua pior fase, né, ali no início dos anos 70, 1973, e ela toca nessa ferida assim, de uma maneira muito direta, é um tema muito contemporâneo. Não é uma coisa estranha na literatura brasileira, já há digamos assim, a gente tem uma certa tradição de autores, de prosadores que trabalham com temas políticos contemporâneos. Basta lembrar lá até o Quincas Borba do Machado de Assis, lembrar da obra do Jorge Amado, o Érico Veríssimo, né, que são gigantes da narrativa brasileira, marcantes, e na geração da própria Lígia, obras como a do Coni, o Antônio Calado, são autores que tratavam de temas ali candentes, políticos candentes do momento histórico. E As Meninas trata disso aí, quer dizer, pega um instante difícil da história brasileira de uma maneira muito viva, muito próxima, assim. Literariamente também era um livro bastante transformador, bastante revolucionário para o momento, porque ela pega 3 pontos de vista de 3 meninas, um ponto de vista feminino, tratando de questões de uma certa estratificação social da classe média urbana brasileira, num país também que começava a se urbanizar muito rapidamente, muito violentamente, que o processo histórico do Brasil ali dos anos 40, 50 para os anos 70 e 80 é a passagem de um mundo predominantemente rural para um mundo predominantemente urbano. Isso foi marcante, a gente vive as consequências dessa urbanização selvagem brasileira até hoje, né? E essa classe média urbana, digamos assim, uma consciência letrada brasileira, passa ali pelo livro. E o livro aborda todas as questões do momento dessa classe média, quer dizer, as questões morais, políticas, sociais, religiosas inclusive, né? Tensões religiosas, a questão da história do catolicismo do Brasil na época da ditadura, né? Seu papel político. Então um livro muito rico, assim, que foi, para a minha geração, foi muito marcante, né? Marcou a literatura brasileira e marcou toda uma geração de escritores, de prosadores brasileiros. Uma ótima análise, né, do mestre aí, querido Cristóvão Teza. Ele falando aí, eu fiquei pensando, sabe, agora na questão da juventude também. Uma das temáticas da Lígia, ela fazia muito bem o recorte das jovens, dos jovens, o embate também da juventude com algo mais arcaico, né? A briga ali entre filha e mãe, gerações ali disputando, né, poder, a transformação do jovem, tudo isso tem na obra dela. E As Meninas, de alguma forma, é o epicentro dessa juventude, né, desses embates. Tem razão. Tem muitos contos, pensando agora, muitos contos com jovens, né, com aspirações, né, com sonhos. As aspirações e a guerra para que essas aspirações se afirmem, né? Eu acho que é uma guerra da Lígia contra uma tradição também. A Lígia nasceu numa família rica, advogada, querendo ser escritora, embora o pai fosse entusiasta, né? Ajudou Lígia a publicar o livro com 15 anos de idade, Lígia tinha no período, né? Então, mas é um embate ali também de uma tradição, de uma São Paulo centenária, né? Ela representava de alguma forma esse lado da sociedade. Imagina o embate dela com as más companhias dela, né? Clarice Lispector, essas meninas más, Hilda Hilst, né? E também com esse legado de ser uma mulher muito bonita. É bonita, talvez não pense tão bem, né? Ela teve que ouvir isso. Então, imagina o embate dessa tradição. Então, as jovens dela eram muito revoltadas e tinha uma briga constante com o que queriam dizer, o que é que elas tinham que fazer da vida, né?
Então, era uma Lígia ali também brigando com o mundo. Enfim. Você falando dessa a amizade dela com a Hilda, porque são tão literaturas assim, tão diferentes, né? Mas as duas, elas tinham um pacto entre elas de não falar de literatura quando elas estavam conversando. Mas é bonito porque elas falavam que elas queriam morrer de mãos dadas. Olha, a Hilda falou isso algumas vezes, eu queria morrer de mãos dadas com a Lígia. Isso é uma quase morreu assim, porque eu vou lhe dizer que a Lígia deu muita mão para a Hilda Hilst. Hilda Hilst com problemas financeiros, a Lígia não gostava de contar isso, mas Hilda Hilst com problemas financeiros e tudo mais, a Lígia sempre foi amiga até o último minuto, sabe? Daí eu volto a dizer, desde um depoimento do Inácio Lala Brandão, que conviveu tão de perto com ela, a depoimentos de outros escritores de outras gerações, tem essa imagem de uma amiga dos amigos, né? Uma parceira, uma mulher que estava ali não para competir, mas para somar, e contra os preconceitos que ela sofreu também, né? De ser uma mulher, uma dama da literatura, que me parecia que era uma dama que não estava comprometida com os problemas do país, estava muito comprometida e tinha esse frescor. A literatura dela tem esse frescor também, uma literatura que vai sempre estar presente, sempre vai estar presente. Concordo com o André Del Fuego, todo mês vamos fazer uma homenagem para a Lígia. Ô, Marcelino, você falou em amizade, eu tenho aqui um dos últimos depoimentos. Ela foi muito amiga da Ruth Guimarães, né? Uma das primeiras autoras negras a ganhar a projeção, né? O Água Funda, aí, essa aí é a reedição da 34, né? Água Funda, um clássico, no mesmo ano que foi lançado Sagarana. 1946. Sou a Ruth Guimarães desde o primeiro momento, né? Vamos escutar o depoimento do filho da Ruth, Joaquim Botelho. Eu quero lembrar que Lígia Fagundes Telles e Ruth Guimarães se conheceram na década de 40, 44, 45, por aí. A Lígia era 2 anos mais velha que minha mãe, já estava no mercado editorial quando foi lançado Água Funda, em 1946. Aliás, houve um evento conjunto em São Paulo, em que foram lançados simultaneamente no mesmo encontro Água Funda, Sagarana, do Guimarães Rosa, e uma reedição de Praia Viva, da Lígia. Então, é uma amizade que começou muitos anos atrás. Elas mantiveram contato a vida toda, não muito frequente, devo confessar, mas uma coisa importante de se mencionar é que nos últimos anos da vida da minha mãe, ela acabou se candidatando à Academia Paulista de Letras, já tinha sido convidada para se candidatar na década de 70, por meio do convite do Fernando Góes, grande amigo, meu padrinho. E na época ela não se interessou e acabou deixando a academia de lado por alguns anos. Quando, em 2008, eu resolvi levá-la para visitar os amigos todos que ela tinha na academia e que fazia algum tempo que não via, por conta de questões familiares, etc. E aí a Lígia, tomando o chazinho, se dirigiu a ela e disse assim: Ruth, por que você não está na academia ainda? E aí alguém que estava do lado, Paulo Bonfim, Hernani Donato, Gabriel Chalita, disseram imediatamente: Lígia, você está lançando o nome da Ruth para a academia? A Lígia falou: claro, estou. E aí minha mãe se candidatou e foi eleita com 34 dos 36 votos possíveis na época. E ela frequentou toda quinta-feira, ia até a academia, se encontravam, conversavam muito. E eu devo lembrar que a Lígia foi minha companheira na Fundação Padre Anchieta também, quando eu presidia a União Brasileira de Escritores e representava lá na Fundação Padre Anchieta a entidade.
ao lado da Lígia, que também era conselheira. Então nós temos uma história juntos, não só a Lígia e minha mãe, mas a Lígia e eu. Um abraço a todos. E Joaquim? Joaquim é um grande guerreiro, escritor, e aí vive aí celebrando e colocando adiante o legado da mãe, essa grande escritora brasileira que muita gente conhece, mas mais pessoas precisam conhecer. Ruth Guimarães, que estreou no mesmo ano de Guimarães Rosa, e eram amigos, né? Ruth Guimarães foi amiga do Mário de Andrade, e Lígia, tão lindo ver as duas ali juntas no começo da carreira, em que a Lígia tem a ideia de dizer, vamos fazer um lançamento conjunto, os 3 escritores ali, olha só, Guimarães Rosa, Ruth Guimarães e Lígia Fagundes Telles fazendo um lançamento, e ela relançando ali no centro de São Paulo. Isso é dar um abraço, que depois esse abraço retorna na Academia Paulista de Letras, em que Lígia lança ali voluntariamente a candidatura de Ruth Guimarães e ficam ali juntas, né, nesse outro momento da vida. Lindo de ver. Eu acho que é isso aí só que reforça a grandeza dessa mulher, dessa grande mulher, Lígia Fagundes Telles. Nós estamos quase chegando ao final, mas como nós falamos de academia, eu tenho mais um último depoimento aqui da Rosisca Darcy de Oliveira, da Academia Brasileira de Letras, que fala da importância da escrita da Lígia para as mulheres. Acho bonito isso. Vamos escutar para a gente caminhar para o nosso final aqui. Quando eu falo sobre Lígia, eu costumo dizer que quando ela nasceu, todas as fadas se debruçaram sobre o berço dela. Lígia era linda, era uma brilhante escritora e, sobretudo, o que menos se fala, Lígia era uma grande brasileira. A Lígia foi alguém que esteve sempre do lado das boas causas do Brasil e que acompanhou todos os movimentos progressistas do seu tempo. Por exemplo, Lígia foi uma pessoa importante no pensamento feminista. Não como militante, que não era o estilo dela, nem o talento da Lígia era como escritora. E como escritora ela formou muita gente, através dos personagens femininos dela. Ela não criava personagens. Lígia criava pessoas reais, pessoas com quem as mulheres se identificavam, em quem elas se reconheciam. E eu creio que com isso, ela foi, ao longo da obra dela, semeando esperanças, não negando as ambiguidades, mostrando as dificuldades. As mulheres na obra de Lígia são mulheres de carne e osso, não são heroínas. É muito importante isso. Isso foi muito importante para nós todas. Poder perceber, através dos livros dela, que nós não estávamos sozinhas. Lígia era uma das nossas. Ela era uma das nossas maiores escritoras e era uma das nossas mulheres mais brilhantes, das mais brilhantes brasileiras. Leiam mulheres. Ela era uma das nossas, muito bem falado, né? E lindo de ver essa companhia, né? Essas companheiras todas nessa mesma luta, né, José Eduardo? É isso, como nós falamos aqui, escritores, pessoas de várias gerações, não é? Capazes de fazer esse reconhecimento. E que bonito que é a gente reconhecer a importância, né, nesse país, né, a importância de uma escritora. Né, uma escritora que, com seu talento, né, ajudou a povoar a nossa vida aí de uma forma magnífica. Difícil
Eu queria pedir licença a você para ler uma resposta da Lígia que eu, quando eu já usava nas minhas oficinas e vou usar ainda mais. É uma maneira de celebrar a memória de Lígia, quando ela é perguntada se a literatura melhora as pessoas. Olha a resposta que ela dá. Pode melhorar sim. Pode desviar do vício, da loucura. Pode estancar a loucura através do sonho. E ela dá um exemplo. Nunca vou me esquecer de um jovem que ligou para mim, isso na década de 70, dizendo que estava lendo meus livros e que, por causa deles, não queria mais se matar. Eu comecei a chorar no telefone e perguntei o que ele tinha lido para pensar assim, em que texto ele sentiu que não queria mais morrer e tal. E eu estava muito nervosa, e o rapaz muito emocionado respondeu que não sabia. Só sabia que não queria mais se matar. Eu perguntei, o que é que eu posso fazer por você? Ele respondeu, a senhora já fez. E desligou o telefone. Nunca mais ligou, mas eu tenho certeza que ele está por aí em algum lugar. Esse episódio me comove até hoje. Eu fico relendo, às vezes, meus textos, procurando qual a palavra, meu Deus. Qual a palavra que foi capaz daquilo? Nunca vou saber. Mas essa certeza de que posso servir ao próximo, essa esperança, não vai desaparecer enquanto eu for viva. É uma forma de amor. Acho que é isso. No fundo, a literatura é uma forma de amor. É o legado da Lígia, é o amor, e o amor que também sentimos por ela, todos que aqui estiveram. Você pode ver daquele afeto do qual falamos. Viva a Lígia. Amamos a Lígia eternamente. Viva a Lígia. Para terminar, eu vou deixar aqui uma leitura, mais uma do Odilon, lendo. É difícil encontrar um conto que caiba inteiro, né? Mas nós pegamos o História de Passarinho, do livro Invenção e Memória, que está ali, nesse pequeno conto, estão condensados alguns dos temas mais caros à Lígia. Vamos escutar o Odilon, depois eu volto para o Boa Noite, mas eu acho que nós já falamos o suficiente e apaixonadamente, né, de Lígia. Vamos lá, Odilon. Um ano depois, os moradores do bairro ainda se lembravam do homem de cabelo ruivo que enlouqueceu e sumiu de casa. Ele era um santo, disse a mulher levantando os braços. E as pessoas em redor não perguntaram nada. E nem era preciso. Perguntar o quê? Se todos já sabiam que era um bom homem que de repente abandonou casa, emprego no cartório, o filho único, tudo, e se mandou, Deus sabe para onde. Só pode ter enlouquecido. Sussurrou a mulher, e as pessoas tinham que se aproximar, inclinando a cabeça para ouvir melhor. Mas de uma coisa estou certa. Tudo começou com aquele passarinho. Começou com o passarinho, que o homem ruivo não sabia se era um canário ou um pintacilgo. Ô pai, caçoava o filho, que raio de passarinho é esse que você foi arrumar? O homem ruivo introduzia o dedo entre as grades da gaiola e ficava acariciando a cabeça do passarinho, que por essa época era um filhote, todo arrepiado. Escassa a plumagem, amarelo pálido, com algumas peninhas de um cinza claro. Não sei, filho, deve ter caído de algum ninho. Peguei ele na rua, não sei que passarinho é esse. O menino mascava chiclete. Você não sabe nada mesmo, pai. Nem marca de carro, nem marca de cigarro, nem marca de passarinho. Você não sabe nada. Em verdade, o homem ruivo sabia bem poucas coisas. Mas de uma coisa, ele estava certo. É que naquele instante gostaria de estar em qualquer parte do mundo, mas em qualquer parte mesmo, menos ali. Mais tarde, quando o passarinho cresceu, o homem ruivo ficou sabendo também o quanto ambos se pareciam, o passarinho e ele. Ai, o canto desse passarinho, resmungava a mulher. Você quer mesmo me atormentar, velho? O menino esticava os beiços, tentando fazer rodinhas com a fumaça do cigarro que subia para o teto. Bicho mais chato, pai, solta ele. Antes de sair para o trabalho, o homem ruivo costumava ficar algum tempo olhando o passarinho
que desatava a cantar. As asas trêmulas, ligeiramente abertas, ora pousando num pé, ora no outro, e cantando como se não pudesse parar nunca mais. O homem então enfiava a ponta do dedo entre as grades, era a despedida. E o passarinho, emudecido, vinha meio encolhido oferecer-lhe a cabeça para a carícia. Enquanto o homem se afastava, o passarinho se atirava meio às cegas contra as grades. Fugir, fugir. Algumas vezes o homem assistiu a essas tentativas, que deixavam o passarinho tão cansado, o peito palpitante, o bico ferido. Eu sei, você quer ir embora. Você quer ir embora, mas não pode ir. Lá fora é diferente, e agora é tarde demais. A mulher punha-se então a falar e falava uns 50 minutos sobre as coisas todas que quisera ter e que o homem ruivo não lhe dera. Não esquecer aquela viagem para Pocinhos do Rio Verde e o trem prateado descendo pela noite até o mar. Esse mar, que se não fosse o pai, que Deus o tenha, ela jamais teria conhecido, porque se casara com um homem que não prestava para nada. Não sei mesmo onde estava com a cabeça, quando me casei com você, velho. Ele continuava com o livro aberto no peito, gostava muito de ler. Quando a mulher baixava o tom de voz, ainda furiosa, mas sem saber mais a razão de tanta fúria, o homem ruivo fechava o livro e ia conversar com o passarinho, que se punha tão manso que, se abrisse a portinhola, poderia colhê-lo na palma da mão. Decorridos os 50 minutos das queixas, e como ele não respondia mesmo, ela se calava, exausta. Puxava-o pela manga, afetuosa: vai, velho, o café está esfriando. Nunca pensei que nessa idade eu fosse trabalhar tanto assim. O homem ia tomar o café. Numa dessas, esqueceu de fechar a portinhola, e quando voltou com o pano preto para cobrir a gaiola, era noite, a gaiola estava vazia. Ele então sentou-se no degrau de pedra da escada e ali ficou pela madrugada, fixo na escuridão. Quando amanheceu, o gato da vizinha desceu o muro, aproximou-se da escada onde estava o homem ruivo e ficou ali, estirado, a se espreguiçar, sonolento de tão feliz. Por entre o pelo negro do gato, desprendeu-se uma pequenina pena amarelo-acinzentada que o vento delicadamente fez voar. O homem inclinou-se para colher a pena entre o polegar e o indicador, mas não disse nada. Nem mesmo quando o menino que presenciara a cena desatou a rir. Passarinho burro, fugiu e acabou aí na boca do gato. Calmamente, sem a menor pressa, o homem ruivo guardou a pena no bolso do casaco e levantou-se com uma expressão tão estranha que o menino parou de rir, para ficar olhando. Repetiria depois à mãe: mas ele até que parecia contente, mãe. Juro que o pai parecia contente, juro. A mulher então interrompeu o filho num sussurro: ele ficou louco. Quando formou-se a roda de vizinhos, o menino voltou a contar isso tudo, mas não achou importante contar aquela coisa que descobriu de repente. O pai era um homem alto. Nunca tinha reparado antes como ele era alto. Não contou também que estranhou o andar do pai, firme e reto. Mas por que ele andava agora desse jeito? E repetiu o que todos já sabiam, que quando o pai saiu, deixou o portão aberto e não olhou para trás. Eita, que ator, não é? Que ator, físico. Beleza. Ator. Incrível. É isso. E terminamos assim, com Lígia, nessa pequena história, mas aí também com solidão, com partida, né, com desencontro, essas coisas que habitaram e habitam, né, o universo ligiano. E que você falou tão bem aqui, Marcelino, queria te agradecer muitíssimo, né, pela noite memorável aqui, e compartilhando esses depoimentos todos, e louvando e homenageando essa escritora genial que foi e é Lígia Fagundes Telles.
Muito obrigado, Eduardo. Parabéns pelo programa e viva Lígia Fagundes Telles, eterna Lígia Fagundes Telles. Viva! Isso. Viva Lígia. Terminamos aqui, vamos embora e deixamos a palavrinha final com ela, hein? Ó, ela vai aparecer aí dizendo alguma coisa. Me leia, dizia a poeta, não me deixe morrer. Não me deixe morrer. Não deixe. Agora a gente falou viva Lígia, ela disse não me deixe morrer. Tá deixando um recado pra gente, né? Viva, tô eu aqui. Leiam, não me deixe morrer. É isso, Marcelino. Obrigado, querido. Muito bem, boa noite. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa noite. Em breve voltamos com um novo Letra em Cena. Até a próxima.